Hello, everyone. Well, let's start with a round of introductions. What do you say? Yeah, boa tarde todo mundo. Eu me chamo Tom Martins. Aqui nessa apresentação a gente vai trocar um pouquinho entre o português e o inglês, mas a gente está visando trazer para vocês uma apresentação, um assunto, uma conversa sobre inovação baseado na nossa história. Queria só rapidamente me apresentar. Eu sou um nativo aqui do Rio de Janeiro, de Niterói. Fui para os Estados Unidos, cresci lá. Eu fiz o meu mestrado e bacharelado no MIT e passei quase 10 anos liderando pesquisa em desenvolvimento na Tesla antes de voltar aqui para o Brasil e fundar a minha empresa chamada Pareto. Então, vou passar de novo para o Ricardo para continuar aqui. Okay. So I was telling you guys that I currently lead the Open Innovation Lab of Latin America for Daikin in Monterrey. So from this lab, and before we established it, because we established it in April this year, but before that, we began the Open Innovation journey. As a corporation, Daikin has 3 laboratories around the world, which is Shenzhen, Silicon Valley, and also Monterrey. So our journey was basically since 2022, discovering a new vertical that we call AirTech, that is this vertical of disruptive technology related to the air conditioning. So we found around 300 startups that basically are our critical mass, what we like to call the critical mass or the lake, build your own lake, so we can finally also accelerate the transition of new technologies into the market with models like Venture Client. So that's I am from Ecuador, Guayaquil, and I live in Monterrey now, but I live in Mexico since 2018. Initially, I was part of the M&A team, so my background is mainly investment banking or financial. After that, we also created a new business model inside Daikin that is called Comfort Loop. Comfort Loop is the Netflix of air conditioning. It's a cooling as a service business model. It's working in Mexico. And finally, Open Innovation. So it's quite the journey. So as everybody can read here, where do good ideas come from? Ricardo started talking about the great work that Daikin is doing. And I really wanted to highlight this concept of innovation, the culture of innovation, and how trying to get people together, trying to get resources together, trying to get ideas does not suffice, right? To really get technology and products realized and commercialized, right? You know, our goal is not just to develop a technology, write a paper, and be happy with that publication, but it's to really see it in the hands of consumers and changing how we experience our day-to-day. So Ricardo, can you tell us a little bit about the AirTech Challenge? How did that challenge enable you and Daikin to start shifting a paradigm, right? 12 countries, 300 projects, many accelerated. Like, how did you approach that kind of out of the box support and thinking and that paradigm shift? Thank you. Yes. So we started back in 2021. We wanted to do innovation because we saw that the market was shifting into a more technological building environment. We saw that our customers out of the pandemic were impulsed to use technology to make their spaces more efficient, make their energy consumptions and all the resources more efficient because there were capital constraints and also they were suffering from this. So we decided to accelerate our exploration towards these digital technologies for the building management. We knew that we weren't the first. There were other competitors that also had more developed solutions in this case. So we wanted to accelerate. So we decided, hey, innovation doesn't happen in isolation. So we decided to go out and explore the market and see what were the solutions that were the most proficient in this matter and start collaborating with them.
by providing them a platform so they can also develop with us. So that's how AirTech Challenge was born. We started in 2022. It was very, at that moment, we had to create a lot of culture. We had to give the entrepreneurs a lot of information about the vertical or the market or the industry. And finally, we got 70 startups in that first challenge. And the second challenge were 150. And the third challenge were 250. So we started growing. And also, Daikin was also woke up on this new vertical discovered that there is technologies out there that, as the name of your company, is a Pareto. It's solutions that have controlled the 20% of the functions of an air conditioning, but are responsible of the 80% of the savings. So there were very cost-effective solutions. So we started collaborating with them, and that's basically the story. Yeah, the low hanging fruit that is often present in a lot of antiquated industries where people might still be doing things with pen and paper and clipboard. Can you tell us a little bit about building and managing teams? Right, I remember when I was at Tesla, Elon said that we don't care if people have college degrees, but at the same time, I'd receive hundreds of resumes from Carnegie Mellon and MIT and the best universities in the world. Where in the whole spectrum of qualification in terms of IQ, intellectual intelligence, emotional intelligence, how are you guys at Daikin trying to foment that culture of innovation as you're interacting with this new generation of innovators and entrepreneurs? That's a very good question. Actually, we have one program inside the Open Innovation Lab that is generated for students to start seeing the challenges inside the industry. So we're getting a hang on the new generations. It's something that they are waking up to see the opportunities, especially the economic opportunities in the industries. They only want to develop software now. So it's also, I think, a transition in the mindset that, well, we have to teach them again that the software is not just the interaction, but also comes with a technical load that eventually becomes a technical debt of what they want to develop, right? So I think that collaboration between the technical of our industry and maybe very traditional minds from our industry with these innovative minds of the students, with the startups, is creating a new mindset out of collaboration. Yeah. And what is the iterative process, the engineering process look like at Daikin? I experienced a lot of it at Tesla. I'm going to talk a little bit about that. But what we have written here, pressure, key metrics, OKRs, burnout, like how would you describe the critical path toward making these new technology development and commercialization initiatives successful? Yeah. So I will start with the first year that we started AirTech Challenge. We saw it, and this is very real. So maybe if you guys are trying to do open innovation, maybe at the beginning it seems like, hey, we're supporting the new kids, right? We're supporting the new generations. It's just a matter of getting out there and see what they're doing and give them support. Right? Eventually, they will be part of our industry. So we're kind of supporting the new generations. Yes, that's true, and also generates a lot of brand awareness. But that really has a very, very long impact in the business. So as we were moving forward, the metrics became more complicated and became more business oriented. So
the ones setting the future trends, the challenges. And we were getting these 3 startups and going to the operation and say, hey, this is what you need. And they would say, I didn't ask for this. What do I do with this? So that was basically our second year challenge. So from that, we started building a team with more technical capabilities. As I mentioned, I am a financial guy, becoming innovation guy. But we assembled a team that engineers and also, well, we have 2 engineers, one that is very focused in as-a-service business models and the other one in automation. So we established like the technical background inside the team, but we also asked for support from the operations. We started a program that is called Innovation Champions. And the Innovation Champions is basically middle management that is in charge of the approach directly to the customer and gather those needs and bring it to us so we can have an ideation sessions and finally get the prototypes for the solutions that we want to explore. And that way it's much more easy to make the transition from the startup. So yeah, that's Fantastic. So after having run this for a couple of years now, when was it started again? Is it 2022? I mean, even in 3-4 years, that's immense progress. Can you give us, because I think a lot of us like to cling on to some buzz ideas, but like what are the highlights? Because there's this element of top down, what the company needs as it approaches the global market, and there's also this bottom up of what entrepreneurs are bringing to you. Like what are the highlight projects and technologies that all of us here should keep our eyes out for, and where do you see areas of rapid growth? Yeah. So what we're seeing in the industry right now that I think eventually, maybe not longer than middle of next year, it's a way. Traditionally, HVAC's companies that create or have explored or have moved forward to the digitalization of the building have always worked in their own communication language. So they're very closed solutions. So, for example, an ecosystem of this brand cannot talk or cannot connect to the digital ecosystem of this other brand. So that becomes a problem when you have buildings that have long time and they only have to retrofit X, Y, Z equipment that has to communicate with the other ones. So what we're seeing is that in the future with the agents of AI, well, always AI is right now it's the trending topic. So implementation of AI, not only in the analytics of the performance of the equipment that eventually translates into more savings for the business owners or the building owners, we also see that agents can communicate from one system to the other. So a better integration between systems that will make easier the full digitalization of the building. So eventually what I think is the trending or the most growing part is only the agentic communication between these systems. And whoever reaches faster the translation between languages is the one that's going to lead the digital transformation. Fantastic. Thank you. So I think I'm gonna. So I think there's a lot for us to explore and a lot of feedback we're going to be getting from the audience here in terms of what the roadmaps of the future are. It's very interesting to see how in the industry of HVAC and cooling in the world, right, forecasts of another, I think 30% growth over the next 5 years, 5% year over year, specifically in IoT and smart devices. I think that's somewhere closer to 12 or 13% growth year over year. So, huge potential, absolutely large potential. How do we apply that to the Brazilian market and the people that are in the crowd here with us? That's a very good question. So
I think that, well, in the case of Brazil, there's a lot of residential in terms of HVAC. It's a lot of residential markets. We have different levels of technology. There's also different requirements in terms of energy and connection to the grid. So I think it's for the next years. I think it's this digital transformation and more efficiency related, especially in businesses. Maybe in the residential part, it will be a little bit more slow in terms of transition for the digitalization. Maybe. Yeah, I can very much empathize. The building that my offices are in downtown Rio, the doorman goes up to the roof, turns on the pumps every morning of the cooling tower, and then at night he turns them off. Yeah. That's the smart control for our building. Yeah. So centralized systems will be much more easy to transition, and I think that eventually what will happen is we will try to centralize as much as possible to be more efficient. I think that's a very hard thing to do. It's should be also government involved, etc. So, but in general, I think the businesses will be migrating to a more smart way to manage their buildings, because the pressure is going to be there, and the technology already exists. Somebody's going to explore it. Somebody's going to bring it up, and it's going to be very cheap. That's what I think. Yeah, I think with AI, with data centers, with a growing GDP per capita in places like Brazil and many places of the world, I expect that the demand is going to increase a lot. What sort of technologies with respect to efficiency, with respect to topology? We have split, inverter, we have VRF, cooling towers. Like, what sort of technologies are you going to see in the different sectors start to stand out? Oh, that's a very good question. I'm not the most technical guy in that particular topic, but you know where the money's going. Yeah. So we're doing a lot of let's say business development in terms of data centers. So data centers is a very attractive market for us, and I fully coincide with the statement that Hudson did. Like, it's where basically the energy, not only electric but also thermal energy, will be needed in the near future. So in terms of technology, I think that Daikin is moving towards more sustainable solutions, more efficient solutions for data centers in particular, and of course also promoting their current technologies that, let's say that in Latin American market is a hard to permeate. It's a hard to permeate market. It's not as easy. You know that inverter technology was created 40 years ago and only has maybe 30% of adoption in Latin American markets. So it's not really easy to permeate new technology. What I think it's easy is people to get conscious through the data analysis, and eventually they will make the decision because it will make sense. So in terms of the general market, I think that we will be seeing more than a transition of new technologies and advancements. Besides what it's already out there, it's a waking up. Yeah. Through the use of technology and the new insights, Yeah. that will make the decision making more sense. Yeah. Make more sense. I'm gonna switch gears here to Portuguese and step back to innovation culture. If you can help echo some of the key applications and lessons there. A few slides that I put together here. Eu gostaria muito, eu esqueci, mas eu gostaria muito de agradecer a Paula e o Wallace pela essa oportunidade aqui. Uma coisa que a gente fala na cultura de inovação, de desenvolvimento de tecnologia, existe muitos vãos no mercado, simplesmente lá, ocultas, esperando alguém para fazer alguma coisa. E eu queria realmente reconhecer essa conferência, esse evento como uma coisa muito proativa, sabe? Realmente não esperando alguém tomar uma ação, mas fazendo o que você precisa para poder progredir e avançar
com a empresa. E isso é uma coisa muito simbólica na inovação, é a cultura de poder avançar. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre a minha história nesses tipos de instituições onde a gente foi desenvolvido com viés de inovação, viés de execução. Depois de estudar na MIT, em Cambridge, o bacharelado e mestrado em engenharia mecânica, eu trabalhei numa equipe central de pesquisa e desenvolvimento na Tesla e eu voltei para o Brasil com a minha família para abrir Pareto, a minha empresa. É uma empresa pequena, somente 5 pessoas, mas muito ambiciosa e a gente está visando um crescimento rápido e forte aqui na região. Falando um pouquinho sobre a MIT, todo mundo já viu esse domo, esse prédio aqui, mas poucas pessoas vê essa escultura que nos apresenta quando você chega lá na MIT, que é um bebedouro com mangueira de bombeiro. Eles dizem que getting an education at MIT is like drinking from a fire hose, né? Tá lá, uma placa logo em cima. Então você chega lá já com essa apresentação de uma coisa imensamente assustadora. E você pensa, como é que eu vou sobreviver esses anos? A MIT, embora focasse tanto nessa parte cultural, também a MIT está investindo no P&D. Então não está somente falando sobre isso, está aplicando os recursos. A MIT dedica 3, bilhões de dólares por ano em P&D. Só a MIT, uma faculdade, que isso seria quase 18 bilhões de reais por ano. Na minha tese do mestrado, eu montei esse teste sozinho. Era 2 testes, um do motor e um do cabeçote do cilindro, onde a gente estudou com um projeto de 2 milhões de dólares do Departamento da Energia. O que aconteceria se a gente separasse a parte de cima e a parte de baixo do motor? Então, um exemplo onde um estudante tinha 10 milhões de reais para montar esse teste, tinha mais 2, um doutorado e um outro estudante de mestrado que utilizou a teste que eu montei. Mas esse grupo de 4, 5 pessoas com um recurso de 10 milhões de dólares ao longo de 2 anos. Quando eu fui para a Tesla, eu trabalhei no lançamento, no desenho de arquitetura, a validação e todo o lançamento desses, acho que 8 ou 9 plataformas, todos os carros que a Tesla fez. E ao longo do tempo a gente realmente tinha que equilibrar essa pressão do Elon, um viés de inovação, mas foi uma cultura muito refrescante no sentido que a gente estava sempre procurando o que é a próxima coisa, o que vai trazer a gente para a liderança da indústria, o que fica além disso, não só chutar a lua, mas tentar atingir as estrelas. Então, esse modelo S Plaid foi um carro que a gente desenhou um protótipo muito rápido e quando a gente comercializou o carro, representou o carro que acelera mais rápido, que tem a aceleração mais rápida do mundo, 0 a 100 km por hora em 1,99 segundos, uma velocidade máxima de 320 km por hora, 1.020 cavalos e 560 km de autonomia. E uma coisa que eu sempre achei interessante, sabe? Todo mundo consegue ver essas métricas do carro, mas o que eu gosto de mostrar é a curva de potência para cada geração, cada carro que a gente desenhou, que está aqui à esquerda. Começou em 2012 e foi aumentando, mas essa linha vermelha ressalta 2 conceitos interessantes. Primeiro,
as duas partes da linha representam o limite da física. Então, a parte que sobe representa a aceleração máxima dos pneus. Os pneus, um coeficiente de 1,28, os pneus não conseguem suportar uma aceleração mais rápida que isso. E a gente manteve essa aceleração até a linha horizontal, que é a potência máxima da bateria, que é o componente mais caro do carro. E essa potência máxima, a gente desenhou o carro para poder aguentar até 320 km por hora. Então, imagino aqui nesse grupo, muitas pessoas gostam de carro bonito, rápido e veloz. Esse carro aqui é um bom negócio, sabe? $100 mil eu acho que custa, e na época era o carro que era o mais rápido, o Bugatti Chiron, custava $1,5 milhão, com 1.500 cavalos, e esse carro até era mais rápido na corrida de 400 metros, porque só tinha uma marcha e o Bugatti tinha que passar a marcha 7 vezes. Então, um outro exemplo, quando a gente fala sobre arrefecimento, gerenciamento térmico, no meu segundo ano trabalhando nessa equipe elite de análise e desenvolvimento, eu não sabia nada de sistemas de arrefecimento, nada, zero. Me chamaram lá para a fábrica de Nevada, o Gigafactory, e pediram para eu começar a modelar, fazer a simulação do gerenciamento de energia térmica do prédio, porque quando você olha a quantidade de baterias, é uma coisa ridícula, não sei, 500 gigawatt-hours, eu não me lembro exatamente o número, mas a quantidade de baterias que essa fábrica está fazendo hoje, essa carga de arrefecimento, de gerenciamento de calor, é uma porcentagem grande de cada bateria, sabe? 2%, 3%. Então, eles queriam aumentar muito a eficiência dessa parte da fábrica, da operação da fábrica. E o que aconteceu? Cheguei lá e comecei a perguntar sobre a operação de tudo. O que a gente vai comprar? Qual máquina? E conversando com muitas pessoas que realmente só trabalhavam com planilha, caneta e papel. E existiu uma grande vão entre a capacidade técnica, a tecnologia aplicada naquela indústria de construção civil comercial para uma fábrica desse tamanho. E a Tesla, embora fosse uma empresa visando montagem de carro elétrico, em menos de 2, 3 anos, a Tesla desenhou um sistema com tanque de armazenamento de água de 38 milhões de litros. Esse sistema, durante o dia, solta água fria que o prédio usa para fazer todo o arrefecimento dos processos, das áreas de trabalho. E durante a noite, quando a temperatura baixa, todos os sistemas de arrefecimento, as torres de condensação, botam água fria nesse tanque. Ou seja, arbitrando essa modulação de temperatura durante o dia. E qual foi o impacto nisso? Reduziu o consumo de arrefecimento por 40% para a fábrica, reduziu o consumo de água por 60%, reduziu o consumo de aquecimento. Tem vários processos que você tem que esquentar as coisas, e sem um heat pump, muitas vezes isso é feito com resistores, sabe? Coisas que são COP1, né? E reduziu esse consumo de energia, de eletricidade, de aquecimento por 80%. E quando foi lançado, foi o tanque maior de armazenamento da América, empatado com a Stanford. Essa daqui é o prédio da Stanford, que lançou ao mesmo tempo, mais ou menos, em 2015. Eu imagino que a Stanford estava trabalhando nesse projeto muito mais tempo do que a Tesla, porque eu entrei lá em 2014 e já em 2017 eu acho que aquela outra estava rodando. Mas na Stanford, esse centro
foi crítico na busca de 80% de redução de emissões que eles atingiram em 2023 e reduziu o consumo de água do campus inteiro em 70%. Então, eu queria perguntar aqui o Ricardo para opinar sobre como essas culturas, essas tecnologias de eficiência, como ele tem visto os mesmos conceitos na Daikin. See, well, I think in general, what we're seeing is that these technologies are very well implemented, and that there's very good designers that are out there that have capability to build this kind of solutions, specifically now with the high demand and also growing efficiency demands on the production part. So what we think that we can complement to those developments through our designers and installers is also providing a smart digital solution for that. So And one other thing that I was highlighting here is how there is a blue ocean of opportunity, industries that haven't applied technology, industries that haven't yet gone through the retrofit cost, that haven't yet, gone through that growing pain of modernizing and retrofitting. What does that market and development look like at Daikin? Well, that's basically the 70% of the market at this point. It's a statistical. 65% of the buildings that will exist in 2030 are already built, and that number will increase. So I think that in general, we have to focus in the construction market. One is the data centers, and the other one, very critical, is the retrofit, and it's basically the best area of opportunity to add these kind of technologies to our customers. So I think that the complement with the current technology and this hardware plus the software, if the hardware can generate, let's say, a 30% of energy efficiency, with the complement of the automation and AI, we can generate up to 15% more. Yeah. So I think it increases, in general, the effectiveness of the investment, the ROI. It's much more attractive. Yeah, and I think that that's a key point to be able to incentivize it. Quando a gente fala sobre inovação e essa cultura de inovação, a gente estava falando que é importante incentivar isso. Aqui a gente tem o posicionamento global de ranking de inovação no mundo, e o Brasil essa palavra é sempre difícil para mim, 50ª. Está no 50º lugar no mundo. E a gente vê, por exemplo, Suíça, os Estados Unidos, na grande liderança. O que faz esses lugares tão diferentes? É somente a visão, a cultura, os recursos. E eu gosto muito do pentáculo de magia que o Hudson falou, sabe? De todos os jogadores, que não basta você juntar todo mundo, a gente precisa realmente juntar com alinhamento conceitual, uma cultura. O Brasil tem subido várias posições, 16 posições nos últimos 5 anos, que é legal. Porém, a gente ainda tem muito para avançar. Aqui eu estou mostrando aqui no Brasil a tempo média de entrega de patentes, que é sempre uma coisa muito, muito interessante aqui no Brasil. Em 2019, o Brasil era o líder mundial de demora de entrega de patente, com 79 meses média. Com a primeira resposta, levando 70 meses. Isso conseguiu diminuir com IA e várias outras ferramentas até 50% até 2023. Porém, quando a gente olha, comparando China, os Estados Unidos e o Brasil, essa parte cinza, as patentes são tudo patentes estrangeiras. Empresas de fora que estão patenteando no Brasil para proteger o sigilo deles, para proteger a propriedade intelectual no nosso mercado. O Brasil, eu vou correr por isso, mas o Brasil tem tido muitas iniciativas bem legal em poder fomentar inovação, sabe? O programa da ANEEL, 1% de PID
aplicado em 1% de faturamento aplicado em investimento, em P&D. A lei da inovação facilitou muito professores de faculdade de poder ter participação acionária. Eu não sei quantos amigos que eu tenho que fundaram empresas com professores da MIT. Aqui no Rio de Janeiro você conversa com um estudante, isso não é uma coisa cultural que ainda existe. Essa lei de inovação é muito importante para poder facilitar essa cooperação. A lei do bem ajuda a deduzir despesas e realmente viabilizar essa parte do empreendedor, essa parte financeira e logística do empresário. Mas quando a gente dá um passo para trás e olha as estatísticas macroeconômicas, até no lado do governo, o Brasil está fazendo trabalho ok. Porque quando a gente olha no lado de iniciativas, o governo está criando muitos programas e com uma proporção de PIB ainda está podendo rastrear mais ou menos o resto do mundo. Mas quando a gente olha no lado comercial, a gente vê a mesma quantidade, 10 bilhões, dedicado a P&D, comparado com 25 bilhões nos Estados Unidos, por exemplo. Uma diferença de 40 vezes. E, obviamente, é difícil comparar com os Estados Unidos. É um PIB enorme, uma capacidade enorme, mas são humanos, é a mesma física. O que é essa diferença grande? Que explica essa diferença tão grande? Quando a gente olha como percentual de PIB desse investimento em P&D, o Brasil não está tão ruim. Onde China e o resto do mundo está 2 e pouco, Estados Unidos está 3,5. Ok, isso é um salto mais ou menos grande, mas quando a gente olha per capita, é onde a diferença, esse vão, começa a ser uma coisa assustadora, onde o Brasil está alocando $100, R$500 por pessoa de P&D, e os Estados Unidos está alocando $2.500. R$12.000 por pessoa para fazer pesquisa em desenvolvimento. E uma coisa interessante é que as coisas não são... os Estados Unidos não está fazendo 25 vezes o P&D. Né? O brasileiro consegue fazer muito com pouco. Eu gostei da analogia do Hudson de futebol, mas eu daria uma outra que o Flamengo ganhou da Chelsea pouco tempo atrás. E quando você compara a folha de salários entre as duas equipes, é 20 vezes mais da Chelsea. É possível a gente poder competir, e isso não é uma razão para dar pouco para o profissional aqui. A gente precisa investir mais. Então, um exemplo que eu gosto, eu escolhi Embraer, mas eu escolhi Embraer porque é uma empresa inovadora, desenvolvendo tecnologia, mas você pode escolher qualquer empresa brasileira, que a diferença ainda vai ser bem grande. Aqui é investimento de P&D da Tesla e a Embraer. Mas uma coisa interessante é que eu plotei com uma escala logarítmica, e a diferença é realmente 83 vezes. Não é somente 5 que parece, é 83 vezes. 4,5 bilhões da Tesla. A Ford dedica $8 bilhões, MIT 3,5. Só essas empresas já quase iguala o que o Brasil inteiro está aplicando em pesquisa e em desenvolvimento. Então, por que eu digo tudo isso? Porque para a gente poder desenvolver uma capacidade de inovação, realmente ver essa máquina rodando e gerando startups e tecnologia para ser comercializada, a gente precisa do investimento. Mas esse investimento não vem à toa, né? Vem de
investidores privados, vem de empresas. E para poder receber esse investimento, a gente precisa assegurar as pessoas que a gente tem a capacidade de render, de dar um retorno positivo, não só perder todo o dinheiro. E para a gente poder realmente provar que temos essa capacidade, a gente precisa desenvolver essa cultura. Então, eu falei um pouquinho sobre as minhas conquistas no passado. Eu acho que o Brasil tem uma visão muito brilhante para o futuro, mas o importante é a gente falar sobre a execução agora, no presente. O que a gente vai fazer agora, no presente, e isso é uma mensagem importante para todo mundo aqui nesse quarto, que a gente deve encorajar as empresas para vincular o roadmap a desenvolvimento de tecnologia. Se você visar uma liderança no seu mercado, e isso necessita um investimento de P&D, isso necessita alguma tecnologia, eles dizem que a necessidade é a mãe da inovação. I would like to just compliment on that part. I'm sorry to interrupt, but I think that what Hudson was saying, I think that the most challenging part, or the most, let's say, expense intensive, is to discover the innovation or see if whatever you want to develop or grow in the market, or become a specialist on, how you envision your company as part of the society and the market, is go out there and find it. Because there's a lot of services, scouting, etc. So to have a very short numbers in this 3 years, or the first 3 editions of AirTech Challenge, we spent around $1 million. So that was basically the cost of discovering this 300 startups. Daikin, uma empresa, one company. It's about a quarter of what Brazil applies to research and development as a country. So that for us was a very, very good investment that as Daikin, we do not want to keep for ourselves. So so just for you guys to know, if there is any request in terms of innovation, we have discovered this new vertical of innovation, and we have them at the length of our hand. So if there's companies in here that want to innovate for their customers, please be very sure that we can provide the knowledge or the pathway or the platform to find those technologies and help you in this innovation path. So I just wanted to compliment that, because I think that's a fantastic message, and that's exactly what we need. Is we need to not just come together, but we need to say, hey, like, this is something bold that we're shooting for, but it's possible. And here in Brazil, there are the government and academic and corporate mechanisms to be able to support those types of bold initiatives and those aggressive campaigns. And culturally, as Brazilians, I think sometimes we're a little risk averse. Stability is a very important element here in Brazil, but being able to, just as you talked about, being able to develop that comfort with failure and iteration and relentlessness until the technology works. Anything else you want to add to this? No, I think it's a culture creation. I fully agree that in terms of innovation, I fully agree with the retrospective. Wonderful. So eu vou concluir a minha parte aqui só da mesma forma que o Ricardo fez, apresentando a minha empresa que eu fundei aqui no Brasil, se chama Pareto. E quando eu entrei na Tesla tinha 2.000 funcionários como estagiário. Quando eu saí da Tesla tinha 115.000 funcionários. Então eu decidi que eu queria trabalhar numa empresa pequena, ter uma empresa pequena focado na parte de desenvolvimento de tecnologia. Então a Pareto tem uma estrutura muito simples, uma divisão de engenharia e uma divisão de ventures. A divisão a gente está visando 2 vãos principal no mercado. Por um lado,
disponibilizando serviços de consultoria de engenharia de alta qualidade, podendo abordar desafios muitos complexos para clientes pequenos como startups até clientes grandes. E o outro vão no lado de ventures é poder realmente abranger entre desenvolvimento de tecnologia e comercialização de tecnologia. Então, tentar evitar que as tecnologias que estão sendo desenvolvidas em laboratórios de acadêmicos e universidades ficam lá para 10 anos sem mover. Evitar que essas coisas só viram patentes 10 anos depois ou publicações de conferência. Realmente poder realizar essas tecnologias em novas empresas. No lado de ventures, a gente tem 3 setores. Criação de novos ventures com a nossa tecnologia que o setor de engenharia está desenvolvendo. Um fundo que a gente investe em startups e empresas com bastante promessa. E um setor de... Part of that money. um setor de incubação e aceleração que alavanca a divisão de engenharia para fazer essa incubação. No lado de engenharia, também 3 setores. Um setor de análise e desenho, que a gente está desenvolvendo a capacidade de trabalhar com todos os tipos de software de modelagem e simulação, podendo desenhar novos sistemas, novas peças, a arquitetura de novas topologias e podendo fornecer para clientes uma ajuda. Nosso primeiro contrato era com uma startup em São Francisco chamada Mitra, que faz automação de armazém com robôs, e a gente montou um modelo de sistema para eles em um mês que faz todo o path planner e otimização de todos os robôs. E daí o nosso cliente atual é a Ford, lá em Califórnia, que a gente está ajudando com várias coisas, mas exportando serviços de consultoria de engenharia. A segunda e terceira setores, fabricação, prototipagem, pesquisa em teste, nós ainda não montamos, pois precisamos um centro de pesquisa e desenvolvimento que estamos procurando um local aqui na região do Rio de Janeiro para implantar. E eu queria somente ressaltar essa disponibilidade para esse ecossistema de inovação e desenvolvimento que a empresa se disponibiliza para ajudar e para poder fomentar essas novas oportunidades num jeito bem proativo, que nem a Paola e o Wallace estão fazendo aqui na UAP. Então, com isso, eu gostaria de agradecer. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Paola, Wallace e todo mundo pela essa oportunidade. Anything else you want to say? Yeah, I was very interested in what you were saying, and I was a little bit curious about the technologies that you explore. I don't know if you said it. Yeah, I didn't. A Pareto está principalmente voltada aos setores de energia, eletrificação e transporte. Okay. A gente não pode abrir um leque grande demais, mas eu acho que já tem bastante oportunidade nessas áreas. E eu esqueci também, no lado de Ventures, a gente tem um novo projeto de escaneamento de torres de transmissão, que já concluímos 2 contratos com a Taesa e a Engie, a última escaneando 52 torres de transmissão com laser, com lidar, no momento de comissionamento. Então, isso é um projeto que está evoluindo no futuro, análise de falha, desenvolvimento de drone para fazer esse escaneamento e monitoramento, mas é um lado que a gente está tentando levantar novos projetos. That's amazing. And how about the fund that you have? Will it have the same vision in terms of investment? Yeah, the fund, the goal of the fund is to, instead of creating our own projects, being able to really focus on like the Pareto promising startups out there, the ones that really have a lot of promise, so that we can apply our engineering division to incubate those startups
even faster. Yeah. Right. So we talk about metrics. A lot of VCs have a ratio of maybe 20% of their investments don't reach parity. Maybe 15% are able to return the money, and you get that 20x for 2% or 3% or 4%. We'd like to increase all of those percentages by being able to leverage a roughly 50 to 70 person engineering division that can, soup to nuts, do everything all the way up to prototype. Yeah, that's great. And so what I'm feeling is you have like a dual intention. You want to create new patents and new. Yeah, the dual intent is mostly targeting this gap in commercialization of new technology, development and commercialization in new technology here in Brazil. Just as Hudson was talking about, just as Paola and Wallace are trying to help fix by bringing everybody together here. There is fragmentation where players aren't talking as quickly, they're not iterating, they're not mobilizing enough resources to actually get these projects off the ground. Oh, that's amazing. Yeah. So in that sense, when let's say that you create a new device or engineer a new solution, how would the natural path of that would work? If you already identify a market, then it becomes a spin-off. Yeah, I think it depends a lot on a case-by-case basis. If somebody here in the audience says, hey, we need this done, right? And, we've got the funds, we've got investors, we've got the market, we just need the technical development. Maybe it's a consulting project to develop and prototype that technology. Or maybe it's a joint venture to go out and look for a founding team that can actually create a company, create a manufacturing process and get that off the ground, but won't be for that original company. There are a lot of different ways to approach it, but the key is to be able to bring the people together and make deals and projects that actually move technology forward. Yeah. That's that there's a lot of technicalities in the way and that's something that we are facing in Daikin is the way to collaborate with the startups is another animal. I mean, you really have to know the terms. And what I think what we also are thinking about is to do internal developments, but we also don't have the team. But there's the startups that have the team and have the knowledge. So if we develop something with them, who's the owner of the IP? Yeah, so that's that's another thing. Yeah, it's not an easy challenge, but I think it's something that in the intersection of all those players, it's something that we see as needed. Yeah, and I think that one of the things that's very critical in this part is the legal part. Yeah. So it's something that, as part of your team, I'm pretty sure that part of my team, the legal part is very important, and also learn from the previous experiences of other corporations, how they have invested, etc. So I think that you Pareto, have very good qualities to make that happen. So. Muito obrigado a todo mundo pela oportunidade. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta? Sim, claro. Pessoal. Ótima apresentação. Uma dúvida para quem estava lá dentro, né? Você fala de inovação, por exemplo, né? Dentro das indústrias do Elon, né? Mas como é que isso funciona? Como é que isso está arraigado? Porque eu imagino que o Elon não fica falando toda hora, volta lá, porque esse projeto não está bacana, ou eficiente, ou custo, ou seja. Como é que está dentro das empresas, como é que isso funciona? Porque parece que está em todo lugar, né? Eu acho que hoje em dia a gente tem um confronto de cultura, de psicologia difícil, onde tem uma geração muito ambiciosa, sem filho, sem casa, com bastante possibilidade de se dedicar
10 horas, 12 horas por dia, trabalhando no fim de semana, mas trabalhando numa equipe que fazia bastante análise, eu observei muitas pessoas trabalhando só para poder trabalhar, né? Só para parecer ocupado. Tinha muitas pessoas, e não por própria conta, não sabiam, não tinham contexto do que eles estavam fazendo um trabalho sem muita orientação. Então, tinha muitos estudos, muito trabalho que a gente fez na Tesla, onde eu simplesmente disse, olha, a gente tem que fazer isso certo, isso demora tempo, a minha equipe vai performar pior se trabalhar até 11 horas da noite durante o fim de semana. Para fazer isso direito, vocês precisam esperar uns 3 meses ou 6 meses. Ainda vai ser anos antes do resto do mundo, mas você precisa dar o tempo para a gente poder focar e trabalhar direito. Então, isso, numa época onde eu fazia o trabalho, entregava para o meu chefe, a gente revia com o chefe dele e daí apresentava ao Elon. E foi uma coisa, sabe, que funcionou muito bem. E a gente via muitas pessoas nesses tipos de empresas que dizem que o único jeito de ter sucesso é aquele 996, sabe? De 9 da manhã até 9 da noite, 6 dias por semana. Hard work. Uma dedicação total. E isso muitas vezes é necessário. Poder ter essa capacidade é importante, mas também é necessário desenvolver, além disso, uma inteligência emocional, porque empreender, desenvolver tecnologia é uma coisa muito difícil, com muito risco. E aqui a gente mora num país onde as pessoas tentam evitar, muitas vezes, o risco. Então a gente precisa desenvolver um ambiente em volta dessa área para poder apoiar, enquanto essas pessoas estão fazendo esse tipo de sacrifício. Não só de carga horária, de jornada, sabe? Merece, de vez em quando, ir para a praia ou carnaval. Mas também dá esse apoio emocional, porque é um estresse enorme. Não sei se eu respondi exatamente. Não, é por aí mesmo. Até porque, assim, a velocidade parece que está cada vez mais aumentando, né? E as pessoas... A história do 996 é exatamente isso, né? Tentar ver se a gente consegue... Mas uma coisa que é interessante, especialmente vindo de uma equipe que desenha sistemas... uma coisa que eu peguei do Elon é tentar ver de uma vista muito ampla, muito alto, ver o panorama de uma situação. E muitas vezes, quando você está trabalhando numa coisa, você perde o contexto, a ordem de grandeza das coisas. Sabe, quando eu era estagiário na BMW em 2010, a gente via coisas que muitos anos depois, coisas que já estavam prontas, que muitos anos depois foi lançado. Em um tempo que talvez era mais devagar, talvez não, que empresas como a Tesla. Mas tem que muitas vezes manter em perspectiva qual velocidade importa. O Elon sempre queria fazer uma fábrica em 1 ano, realmente aconteceu em 2, mas o resto do mundo está fazendo em 5. Então é esse conceito que, sabe, se você visar as estrelas, muitas vezes pelo menos você chega na Lua. Entendeu? Eu tenho uma pergunta sobre como você vê, você que trabalhou numa empresa super inovadora, né? E eu imagino que isso faça parte da cultura geral. Como que você vê empresas nas quais elas delegam a inovação para o departamento X ou para a divisão Y e isso não está dentro da operação dela do dia a dia, como se eles esperassem que aquele grupo de pessoas surgissem com a solução e que fosse encaixada depois? Porque você falou em cultura, né? E na minha visão, pelo menos, que trabalho com isso, eu acho que a cultura de inovação ela não pode estar no departamento de inovação, né? Porque tem esse gap depois. Como é que você faz aquilo virar realidade no operacional?
Como que você vê isso e os desafios que você encontrou? Acho que na Tesla talvez. Yeah, fosse- yeah. So the question was, how do we see segmentation or silos of culture and innovation, and where you might have a company that particular culture is not widely adopted. I think at Tesla, there was a good element that for a company is very important to have this top-down establishment of culture, right? Bottom up, I personally have seen, and I like to motivate people having their own accomplishments, their own victories, and trailblazing new paths. But when we talk about culture, it's much easier for it to be top down, and that's something that Elon did give us that I always enjoyed, which is at all costs, at least try to shoot for leadership and at least understand what it would take to get there. And the organization also trying to be as flat as possible, right? We do have a tendency of creating lots of divisions, but also we don't think too often about how many divisions vertically, how many layers vertically we have, right? At Pareto, I have two divisions with 3 sectors each, so 6 total, but that's pretty much it. Like between the analyst and me, maybe 2 people between us at most. And between my work and what went to Elon, again, 1 or 2 people, a lot of times our work directly being presented to him. So I think that flat organizational structure helps a lot with being able to share that culture throughout the organization. How would you describe that at Daikin? Yeah, well, we do have a department of innovation, but what we're trying to do is create the culture. Is create the culture within some, let's say, selected middle management, and we're barely starting. So what we're trying to do is democratize as much as possible this access to this information and what we want to do. So we're starting small with the innovation champions, and eventually these innovation champions will become ambassadors of the innovation and generate internal culture. So it's something that will take time. It's not it's not fast. Innovation should be happening fast, but changing a culture is very difficult. So it will take a little bit more time. And I was curious about what you were saying, is that normally in traditional companies, the KPIs is related to the number, right? Bring more sales, the OI. No, the last. Did you had a KPI more important than the number, but mostly dedicated to innovation? Like, was that different? I think that's a great question. Going back to the point I brought up, at Tesla, if we weren't successful, the company failed, right? And you can apply that to lots of different things that happened at the company, right? And it's something that I would like to see happen more here in Brazil. Companies having the boldness to target industry leadership and say, okay, what do we need to develop that would provide us that position, the control, the technology, the product for an industry leadership, and how do we invest in that development to happen, right? Because you have this positive feedback loop. You have this ripple effects where institutions get created and funded, and it just cascades on to develop that capability, and it doesn't become so scary. It's still risky, but it doesn't become so scary when you look at some place like Silicon Valley that is regularly churning out these types of initiatives. Yeah, I think it matches with the saying that I heard earlier today. It's like the leader of an industry or the leader in general never competes. He doesn't compete with anybody. The other ones are the one competing with the leader. So the leader just have to look up and try to set the road. Right? Yeah. So I guess instead of a KPI, it's more of this concept culture, which is like we just had to deliver, right? And I think that's a key point. Is during that time,
I helped Tesla deliver those products. Here, you know, we have our clients and we are doing work and we're delivering. Yeah. You know, you have 300 projects, right? Yeah, 350. Yeah. 350 projects and how many startups? Accelerated 9. 9 accelerated. So like to me, the just being able to point to that result is profound. Is very it's very profound because actually, you know, realizing it, right? That last 5%, that last 10% of fixing all the problems that come up and knocking out all the excuses that you could have pointed to for it not getting done. It's not something you talk about because all that stands there is the finished result working. Yeah, I fully Então- agree. Yeah. Opa, tem uma perguntinha aqui. Aqui à direita. Vocês estavam mostrando ali alguns gráficos relacionados à inovação, né? Principalmente você destacou o setor de energia ali. E a Petrobras a gente sabe que é uma liderança gigante em inovação. E essa semana, essas últimas semanas, a gente viu que agora a gente tem uma nova empresa que é a mais valiosa do Brasil, que é o Nubank, né? Ele que tomou a primeira posição. E eu queria ouvir de vocês um pouquinho mais sobre o que vocês acham que traz o Nubank a se tornar uma empresa tão valiosa num mercado tão regulado como é o mercado financeiro e, ao mesmo tempo, tão diversificado, tão capilarizado em diferentes players. O que faz com que o Nubank tome essa posição e passe uma empresa do tamanho da Petrobras? Eu vou começar um pouquinho falando sobre a Petrobras. Eu tive dificuldade como uma startup me vendo qualificar para muitas coisas da Petrobras. Antes do CVC, que estão lançando agora, em 2025, que eu acho uma ótima iniciativa, os professores, as pessoas, os profissionais aqui no Brasil me apontavam para páginas e páginas de projeto que a Petrobras tinha, verba, financiamento, recursos, mas para poder qualificar para aquilo, dificilmente uma startup consegue. Ou você compete com todo mundo, ou você faz parte de um grupo selecionado já estabelecido, ou você tem uma coisa que ninguém tem, e nenhuma dessas 3 modalidades, geralmente uma startup qualifica. Então, embora a Petrobras tenha muitas iniciativas agora de inovação, eu fico muito feliz de ver realmente no CVC uma outra abordagem que possa abrir uma frente para startups participarem. Falando do lado financeiro, Nubank eu não conheço o lado financeiro muito bem. Eu imagino que tem a ver com talvez como engessado o setor financeiro e quanto arrojado a Nubank foi no desenvolvimento de tecnologia. He asked about what sort of differentiators or enablers, Nubank here in Brazil had that enabled them to kind of rise to this position of evaluation in a country that has so many regulatory protections and structures. My initial answer is that I imagine that, it's an industry that's very protected and very bureaucratic, and by being able to overcome those rigid structures with a lot of innovative technology and convince people to kind of get past those barriers, they were able to kind of move forward without too much competition. But I'm a mechanical engineer. I'd love to hear what somebody in the finance world would think of that. Yeah, I think this neobanks movement has discovered a very particular niche when the non-banking or the banking has never reached. No, there's an unattended market, especially in Latin America, Africa, and on the third world countries, where there's a lot of needs in terms of banking. No, so I think that one of the key points of software development and digital transition is to start small. Start with the volume, right? You don't need to have the final or the most sophisticated solution, but to create something that is effective and that really gives a solution to a niche or a big market
that is really needing this solution, right? So I think that Nubank started with microcredits, and then it started growing to more deposits, and it started gaining more money out of the spread. So and also, well, it became more more regulations attended. So they also evolved and opened new markets, big markets like Mexico. So I think that starting small, iterate, perfection as you go, the solution, I think was one of the key components for the success.